1,000,000 Voices. Hi, I'm Katia Dopos, and this is 1,000,000 Voices, where inspirational speakers share their stories and champion organizations that are making a difference in the world. Hello, welcome to a new episode of 1,000,000 Voices. Our guest today is one of the most inspirational and influential women in Brazil. A successful entrepreneur and a champion of diversity and inclusion, her vision and leadership style have been transforming thousands of lives in her native country and around the world. This interview was conducted in Portuguese and we are including English subtitles. Agora, passando para o português, é uma grande honra e imensa felicidade receber uma convidada super especial e muitíssimo querida. Um exemplo de liderança que inspira milhares de pessoas com sua generosidade e seu espírito empreendedor. Luísa Helena Trajano é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, uma das maiores empresas do Brasil. Sob sua direção, o Magazine cresceu, se digitalizou e se tornou uma das melhores empresas para se trabalhar no país. Luísa também atua como conselheira em 16 diferentes entidades como o Instituto para Desenvolvimento do Varejo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Unicef. Em 2020, foi eleita Personalidade do Ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. E vem liderando várias iniciativas importantes durante a pandemia, como o movimento Unidos pela Vacina, que tem o propósito de dialogar com governos e tornar viável a vacinação da população brasileira até setembro de 2021. Em 2003, com um grupo de 40 mulheres, Luísa fundou o grupo Mulheres do Brasil, um movimento apartidário que estimula o protagonismo feminino com o intuito de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país em diversas áreas, como saúde, educação, igualdade racial e empreendedorismo. Luísa Helena Trajano, é um prazer e uma honra gigante para mim estar com você aqui hoje, para nós no canal 1,000,000 de Vozes. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que você está aí a 1000 por hora já há muitas semanas, tentando ajudar o nosso Brasil e ajudar muitas pessoas também ao redor do mundo. Eu quero te agradecer muitíssimo, é uma honra. Pessoalmente, para mim, essa entrevista tem um significado muito importante, porque você é uma fonte de inspiração muito grande para mim, e para muita gente também. Você é considerada uma das grandes líderes, não só no mundo dos negócios, como também do empoderamento feminino. E eu queria começar a nossa conversa com uma pergunta que é o seguinte: como é que para você foi crescendo? Você muitas vezes menciona a sua tia, sua mãe. Quais foram as suas inspirações quando você estava lá novinha, pensando ainda o que você ia fazer? E hoje em dia, você tem ainda algumas pessoas que te inspiram no seu dia a dia também? Você inspira várias, mas você também é inspirada por alguém? Bom, primeiro prazer, Kátia, estar aqui. Eu te conheço desde o dia que a gente foi para Londres inaugurar oficialmente o Grupo Mulheres do Brasil. E eu vi a sua capacidade de apresentar, de estar falando, de estar entrevistando. Eu falei, nossa, é um talento, então é um prazer. Bom, lógico, Kátia, que na vida você vive... Eu nunca tive muitos mitos, mas eu vivo com pessoas que me inspiram. Então, assim, a vida toda eu acho que eu busquei isso. Mas, por outro lado, eu acho que eu nasci com essa inquietude também, de querer fazer, de querer construir, de querer ser responsável, de querer, assim... A minha mãe sempre falou que desde pequena eu era assim, das injustiças, de querer fazer. Ainda tive mães e tias muito fortes na minha vida. Minha mãe que me empoderou muito no sentido de não ter dó de mim. Se você tem um problema, você vai atrás e resolve, de não culpar os outros, de não culpar a doença nem a vida, a não ser quando você está doente, mas de buscar a solução. Então, eu fui criada, apesar de filha única, minha tia também não tem filho, eu fui criada com solução. E lógico que eu sempre procurei me inspirar nas pessoas que
que fazem acontecer e que buscam e que são mais ou menos parecidas com a gente, que é aquelas pessoas que não ficam lamentando, que não ficam culpando os outros. Então, eu adoro gente que se desafia, que vence, e isso sempre. E eu falo que quando você entra numa onda do positivo, de que você tenha que resolver a sua vida, o universo conspira. É impressionante como eu encontrei pessoas nesse meu caminhar, em cada época, em cada momento, que foram pessoas certas naquele momento. Agora também existe a minha capacidade de querer aprender, de mostrar que eu não sei tudo. Dificilmente você chega perto de mim, até numa receita que você vai me dar, que eu falo, já sei, eu faço ela. Já sei. Não, eu faço igual. Eu fico parecendo que eu sou uma tantã, que eu não sei nada, e começo a aprender depois que eu posso colocar. Então, assim, eu desenvolvi em mim, nos meus filhos também, essa capacidade de estar aprendendo sempre. E para isso você tem que ter algumas técnicas. Uma delas é essa, de não ficar mostrando, já sei. Agora mesmo eu ganhei um morango com suspiro, que eu fiz isso a vida toda. E aí a Roberta falou, nossa, eu quero aprender. Eu falei, pergunta para a pessoa que te deu. Eu não falei, já sei, eu fiz isso. Assim, eu sou uma pessoa que eu dou palco para quem está no palco naquele momento, que era a pessoa que me deu o merengue. Então eu falei, pergunta para ela. E eu tinha feito isso a vida toda. Era uma coisa facinha de fazer. Então, assim, você começa também a querer dar palco para as pessoas, a querer. Então, assim, a minha vida inteira foi isso. Então, eu aprendo com a moça que trabalha na minha casa, porque nessa dificuldade, o que ela gostaria de comprar, eu aprendo com Deus e todo mundo. Então, assim, acho que se você perguntar a minha melhor capacidade, é a minha capacidade de aprender. E, para isso, eu desenvolvi algumas coisas. Não, Kátia, eu já sei. Se você pôr algum de varejo perto de mim, nos 15 primeiros 20 minutos, ele vai falar, nossa, ela não é nada disso que os outros falam que ela é, né? Ela está fazendo de conta que não sabe o beabá, quer dizer, ela não sabe nem o beabá de varejo, que eu deixo a pessoa falar, faço umas perguntas. Daí, com o tempo, ele vai falar, não, mas aí eu aproveito o que ele falou, eu tenho essa capacidade. Então, eu acho que é um treino também daquilo que você se determinou. Eu me determinei a aprender sempre. Isso é uma lição, né? Porque a gente... e deixar superar também... porque acho que no caminho da nossa vida a gente sempre tem desentendimentos, coisas que a gente não percebe de cara, mas é importante superar aquilo e usar como aprendizado, que todo mundo erra o tempo todo, a verdade é essa, né? Então... É outra coisa que eu não tenho compromisso de acertar, sabe? Eu tenho compromisso de dar o melhor para mim. Eu estou com você aqui agora, seja meia hora, 40 minutos. Eu saí de uma reunião de sindicalistas, depois eu entrei numa com advogados e promotor de um problema que está tendo uma represa, agora mesmo eu vou entrar num de treinamento de life mesmo. Então, assim, fora o que eu já vim hoje, de conselho, então, assim, fora o que eu já vim hoje. Então, assim, cada hora a Roberta senta um pouquinho antes, ajeita, eu vou ao banheiro, tomo uma água, dou uma ajeitadinha, e entra aqui, a hora que eu sento aqui, é você, é o que você está fazendo, que é o mais importante para mim. Então, assim, eu tenho o compromisso de estar inteira. Agora, pode ser que vai ser muito boa, pode ser que não vai ser tão boa. Ruim não é, porque eu dou sempre a minha experiência com muito amor. Então, eu nunca analiso que as manifestações são ruins. Elas podem ser muito boas ou ótimas. Aí depende muito de uma circunstância, mas nunca é regular nem ruim, porque eu dou o melhor de mim, eu conto as minhas experiências, então não tenho uma facilidade de comunicar com todo mundo. Eu não fico num nível muito sofisticado, isso ajuda, né? E só entro também com as pessoas que eu sei que estão com propósito. A Roberta está com 330 pedidos, eu já fiz mais de 260, 250 lives, fora 60 entrevistas em rádio, em blog, e não sei o quê, e fora minhas reuniões de Conselho Mulheres do Brasil, de tudo mais. Qual o conselho que você dá para as pessoas, sobretudo nessa época que a gente está passando agora, que é muito mais difícil até do que, digamos, eu não gosto de usar essa palavra normal, mas, né, a gente está com tudo mais agravado com a questão do Covid.
Qual é o conselho que você dá para aquela pessoa que está começando, e não importa muito a idade, porque as pessoas às vezes se reinventam também mais tarde na vida, e que está tão ansiosa, não sabe nem por onde começar e quer empreender, por exemplo, para a empreendedora que está lá pensando como que ela... E você tem essa energia tão grande, né, que é um ensinamento de onde tira essa energia toda. Qual o conselho que você dá, Luísa, para essas pessoas que estão começando? Quais são as suas dicas? Acho que foi o que eu mais escutei até agora nessa epidemia, foi uma delas, foi essa. Primeiro, Kátia, você tem que saber o preço que você vai pagar. Na vida, você não ganha dos dois lados. Você tem que saber o preço que você vai pagar. Ser uma empreendedora, você tem que sacrificar muita coisa sua, você tem que sacrificar, inclusive financeiramente, porque uma empresa leva 5 anos, 4, 5 anos, se você trabalhar muito bem para ela começar a te dar retorno. Você muda totalmente o papel de você que trabalhava para alguém e que vai trabalhar para você. Então, e tem que procurar fazer as coisas que você gosta muito, para ser prazeroso, porque senão você não consegue. Então, assim, é saber preços e não ficar reclamando dos preços. Quando eu resolvi montar Mulheres do Brasil, junto com o grupo, eu sabia os preços. Então, hoje eu procuro combinar com todo mundo, eu tenho paciência, eu tenho muito respeito às pessoas. Quando eu fui trabalhar cedo, eu também sabia. Quando eu fui ter filho, eu também sabia que a minha vida não seria igual era antes. Quando eu tive o segundo, o terceiro, quando eu optei por trabalhar e ter filho. Então, assim, meu marido nunca escutou nada de falar, estou cansada. Nossa, mas também, né, eu que toco tudo, ou eu que faço isso. Não, gente, foi uma opção minha. Você é responsável por decidir a tua vida. Então, em primeiro lugar, eu acho que é isso, é decidir o que você quer ser. Eu acho que isso é em primeiro lugar. E saber que tudo na vida você paga preço. Se você trabalha, você paga. Se você é empreendedora, você paga. Se você é empreendedora trabalhando dentro, você paga. Se você tem filho, você paga. Se você não... Então, assim, você não ganha jamais de um lado sozinho. Não ganha de jeito nenhum. Então, primeiro é saber disso. Segundo é saber que a vida vai exigir muito sacrifício. Muito. E o terceiro é focar em algumas coisas. No começo, é focar em atendimento, em pessoas. Atendimento, estar sempre inovando uma coisinha e saber que tamanho que você quer ser. Se você quer ser pequeno, médio ou grande, depois de uns tempos. Não quer dizer que você precisa ser grande, você pode continuar pequeno, mas você tem que saber o preço do pequeno e o que você tem que saber para não morrer na praia no pequeno. Então, você tem que estar sempre inovando, sempre cuidando do atendimento. Sempre tem muitos pequenos agora que estavam longe do digital e sofreram muito, porque não tinha outra forma e tiveram que aprender. O ano passado eu fiz 10 sessões toda segunda-feira no LGTV sobre digital. Que o digital era uma plataforma, que ele não ia acabar a loja física, levava a cabeleireira para falar, levava a dona de boutique antiga, levava funcionária do Magazine, levava o diretor de tecnologia para dizer uma coisa que agora foi... Eu ainda, quando terminou, falei, nossa, as pessoas gostaram, me devolveu, mas vai demorar tantos anos para essa plataforma, porque o digital, minha gente, ele não é um software, não é uma plataforma, ele é uma cultura. Ele é um modo de viver, ele é uma cultura que as pessoas acham que agora é só entrar na venda da internet, é a forma como você lida com os empregados, que você lida com a organização, que você lida com metodologia, que você lida com o cliente, tudo é diferente. Ele é um modo de viver, ele é uma cultura. E eu tentava passar isso muito, e falava, nossa, mas vai demorar. De repente veio uma epidemia e todo mundo teve que entender 10 dias o que era o digital. Então, é assim. Nesse momento, eu falo, não se preocupe se a sua empresa não der certo. O Corona, que ela fala mais inglês, o Corona, ele vai justificar tudo. Agora, procure entender por que o que você precisava ter feito que você não fez, o que você não fez que deveria ter feito e o que você deveria continuar fazendo. Avalia. A vida é uma espiral. Você tem que estar sempre subindo, mas para subir, você tem que rever o que aconteceu até agora e sempre estar revendo. Então é isso, é muito amor, muita dedicação, muita determinação, muita interação para poder lidar com outros. Se você não souber lidar com as pessoas, eu vejo muitas mulheres do Brasil, quem não sabe lidar lá, dificilmente vai saber vencer na empresa, porque lá é um trabalho que não é pago, então lá é o maior desafio que você tem.
É como é que você lida, como é que você interage com as pessoas e como é que você realmente tem compaixão, que você troca de papel com as pessoas no mundo dela, né? Então, é isso que vai fazer a diferença, é como é que você lida com as pessoas, como é que você interage com as pessoas, como é que você realmente... Porque é isso que vai... Agora mesmo eu estava... de manhã eu estava também num evento de empresários do IDV. E a gente vai lançar uma campanha para voltar a comprar tal. Eu falei, gente, se vocês não trouxerem a interação, a compaixão, vai parecer uma coisa muito materialista, porque as pessoas não querem isso mais. Então, vamos tentar, até num ambiente super capitalista, né, de 80 grandes varejistas, eu falei isso que eu estou falando para vocês. Você viu essa mudança, Luísa, com esse novo momento que a gente está vivendo? Você Então, sente essa mudança? nesse momento de tanta tristeza, de tanto... Gente, eu também, tem hora que eu falo, estou sonhando, não é verdade. Mas nasceu uma fresta no Brasil, estou falando no Brasil. A cultura da doação entrou para valer. As famílias doaram e as empresas doaram. Isso aqui era muito... E não vai voltar. As famílias estão, inclusive a nossa, dando de novo. E entrou também o espírito de comunitário no Brasil, por uma camada grande. Porque, Kátia, o Brasil foi colonizado por português. A gente teve o maior tempo de escravidão no mundo, e foram os negros que vieram para cá, a gente sem querer vir. É diferente dos refugiados, que faz lá tá ruim, ou vem fugido, mas eles optaram para vir embora. E não, eles vieram amarrados, e depois eles ficaram muito tempo sendo... Ou eles obedeciam e alguém mandava. Esse foi as duas posturas nossas. Foram jogados na rua sem comida, sem dinheiro, sem estudo, sem nada. Foram jogados na rua desse jeito. Roberta? Então, foram jogados na rua desse jeito. E aí, nós pagamos um preço muito grande dessa escravidão, que está aí muito claro com a desigualdade social que nós temos, que é muito grande. Então, essa fresta, você precisa de ver a generosidade, como que as pessoas ajudaram uma outra, e não foi só famílias, não, que tinham mais. Você sabe que nós temos mulheres de comunidade no nosso grupo Mulheres do Brasil. A gente até dava, mas o jeito que elas fizeram, Paraisópolis criou até o encarregado do setor. Então, assim, é uma coisa impressionante como foi a generosidade, a compaixão, a oportunidade, tudo mais que foram tidos. Agora, a cooperação entrou no país e não vai embora. Não vai, Kátia, não vai. Isso é um alento, né, diante do que a gente tem visto, e é bom a gente saber que isso é uma coisa que tem toda coisa tem sempre um lado positivo, né? Enfim, a gente olha para essa crise, é difícil de ver, mas que bom saber disso. Você acabou de mencionar uma coisa tão importante, Luísa, que é essa questão da desigualdade. E eu sei que você é uma pessoa extremamente preocupada, consciente com isso, e faz acontecer para que a desigualdade diminua. Você é uma líder que tem esse exemplo. E a gente não poderia deixar de falar, claro, como a sua representação de liderança do empoderamento feminino. Né? E você acabou de mencionar reuniões de conselho que você participa, reuniões do IDV, mas ainda as pesquisas mostram, né, que tem um caminho muito longo a se percorrer, né? Tem aquela estimativa do Fórum Econômico Mundial, que a gente ainda tem mais 100 anos para conseguir atingir uma igualdade de gênero. Não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo todo, 20%. Alguns países têm alguns sistemas de cota, outros não, mas ainda há um caminho enorme a se percorrer para que mulheres consigam ter cargos de liderança, de diretoria, participem de conselhos, sejam CEOs, né? Então, eu queria te perguntar sobre essa questão da mulher. O que ainda falta e por que é tão lento esse caminho, Luísa? Eu acho, Kátia, que a gente já conseguiu muita coisa. Eu acho que a gente tem que entender isso, senão a gente não muda de ciclo. Agora, são crenças limitantes, é o machismo arraigado que existe na sociedade, países mais e países menos, e também ao lado da mulher, que tem culpa quando ela começa a ter filho, que muitas vezes ela tem, principalmente a mulher no Brasil, ela tem muita dificuldade de ser a mantenedora.
Ela até é, mas ela não gosta de assumir esse papel. Então, parece que ela está tirando o papel do masculino. Então, assim, eu tenho trabalhado muito isso. Então, tem a culpa dela de trabalhar fora e de deixar os filhos. E aí ela começa a fazer a carreira, ela fala, não, e agora? Como eu vou fazer? Então, assim, tem dos dois lados. O que eu acho que agora, acho não, eu estou com certeza, é que a diversidade, a mulher chega um momento, o Peter Drucker fala, nada melhor do que uma coisa quando ela chega no seu tempo. As mulheres que tiveram domínios políticos grandes aí, foram presidentes ou qualquer outra coisa, elas se saíram melhor. E não é que a gente é melhor do que o homem, gente, eu sou muito a favor da junção do masculino e do feminino, mas nesse momento de caos, nesse momento onde as empresas são orgânicas, igual os vírus. As empresas foi muito tempo mecânica, Kátia. Então, elas tinham processo, os homens não podiam falar assim, olha, meu filho está doente, estou separando o casamento, aqui você é profissional, não traga... Coisa que não era verdade. O que a epidemia está fazendo, ela está acelerando algumas coisas. Ela acelerou o digital, ela acelerou a diversidade, ela acelerou a possibilidade de mulher, ela acelerou a responsabilidade que o país é meu, não é só dos outros, da desigualdade faz mal para todo mundo, que o racismo precisou 8 minutos do George ser enforcado lá, mas o racismo... Então, assim, isso chegou agora no mercado financeiro, por isso que eu estou esperançosa. Então, no fórum de Davos, que o presidente de um banco, da Goldman Sachs, falou que só ia abrir IPO, gente, quando abre para as empresas e para a Bolsa. Na Europa e nos Estados Unidos, se tivesse pelo menos uma mulher no conselho. Você não imagina o que estão pedindo de mulheres em conselho. Então, agora, do racismo, eu tenho participado de reuniões só com o presidente de empresa que fala 2, 3 horas como é que ele vai ter. Nunca apareceu para mulheres do Brasil tanto pedindo para dar cobertura nas empresas, para ter mais negro na diretoria. Então, assim, acelerou muito essas coisas. Agora, eu ainda continuo achando que cota é o processo transitório para ser... Achando não, tendo certeza. É um processo transitório para acertar uma desigualdade. Isso é para todo lugar. Meritocracia, tá bom. Então, espera 100 anos para ter 20% de mulheres em conselho. Então, assim, é sério, nem a bisneta dos homens, eu falo para eles. Hoje eu sempre tive muita ligação com o masculino, porque eu sou totalmente feminina para administrar. Isso a vida inteira, eu chorava, estou intuindo, não sei, nunca usei calça comprida, não que eu seja contra, para mim não parecer. Então, assim, eu por intuição ou pelo espiritual, eu desde quando comecei, eu falei, eu quero ser feminina. Isso é bom, porque eu não trafego na área masculina, eu ajudo o masculino. E se ele está aberto, ele me ajuda. Então, assim, há uma troca. Eu chego numa reunião e falo, olha, gente, eu não estou sentindo isso, vocês é que sabem. Daí um pouquinho eu falo o que eu estou sentindo, se eles estiverem abertos, eles colocam dentro da roupagem masculina e fica super legal. Então, eu acredito nisso, mas digo a vocês, nem suas netas, aos homens, nem as suas bisnetas, se a gente não fizer alguma coisa, não vai estar nos conselhos de empresa, a não ser que ela fosse dona. Certo? E eu acho que para ser dona ela também tem que ter capacidade para isso. Então, assim, acelerou, eu acho que nós temos que aproveitar. Mulheres do Brasil está na hora certa, no momento certo. A gente faz quase 7 anos que estão trabalhando sem parar e a gente quer ser o maior grupo político partidário do Brasil. E quem sabe do mundo, cada país tendo o seu mulheres para que possa ajudar a fazer esse mundo diferente. O Grupo Mulheres do Brasil apoia os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e trabalha por um mundo melhor até 2030. Já transformou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras e sabe que ainda tem muito a fazer. Afinal, quer fazer um Brasil onde a educação seja para todos. E a saúde não seja um privilégio. Luta pela igualdade de gêneros. Inspira as novas gerações de mulheres através do exemplo. E acredita que a igualdade racial é obrigatória.
o Mulheres do Brasil influencia a esfera política. Incentiva o diálogo a favor da justiça e da paz. E para tudo isso evoluir, não precisa reinventar a roda, mas pôr em prática modelos de sucesso. E contar com mulheres que trabalham duro nos comitês. Hoje, o grupo tem milhares de mulheres, mas sabe que vai crescer muito mais. Afinal, se existe uma certeza, é a de que as brasileiras têm a garra e a determinação para mudar o Brasil. É uma quebra de paradigmas também, porque você mencionou a questão até do homem também, ele tem desafios no sentido do sistema tão engessado, que agora talvez você vê a empresa também tentando entender o lado do pai, que diz, eu preciso tirar um tempo para cuidar do meu filho. Existe essa questão também, né? Então, assim, é toda uma cultura empresarial que Todo um provavelmente precisa... comportamento que está mudando, né, Kátia? E que a pandemia veio acelerar essa mudança. Uhum. É isso que o que veio acelerar vai ficar. É isso que eu estou te falando, veio acelerar. Bom, o Magazine Luiza, ele é um exemplo de sucesso absoluto no mundo dos negócios. Você conseguiu, né, na sua liderança, e é incrível até que você mencionou essa questão da masculinidade, porque a gente vê algumas entrevistas de líderes, de CEOs, nos anos 80, 90, que diziam, gente, eu boto aquele terno com ombreira para ficar bem masculina, para os homens poderem me respeitar. Mas o Magazine Luiza é um caso de exemplo de sucesso que conseguiu manter as lojas de espaço, e até expandir as lojas com espaço físico e a presença virtual online, né, das compras online com Magalu. E hoje em dia a gente vê muito ainda nessa questão dos desafios. Você acha, Luísa, que ainda há muitas barreiras para as mulheres terem acesso, por exemplo, a investimento? Eu acho que muitas vezes não sendo dada a oportunidade para a mulher, em conselho não lembra. Eu acho que tem crenças limitantes do que valor de bolsa. Eu acho que é uma diferença. Se eu sou mulher e estou dando resultado, eu acho que hoje não é tanto assim, não. Agora, me colocar no cargo é que eu acho que tem crenças limitantes, tanto de um lado quanto do outro. Mas eu acho que não tem por eu ser mulher. É porque tem poucas mulheres. Eu sou a única mulher presidente na Bolsa, na empresa aberta. Então, tem poucas. E nem por isso... Eu, a vida inteira, quando as ações não tinham que valer, porque eles não acreditavam, não valia, quando tinha que valer, valeu. Então, assim, não foi... Eu ia, por exemplo, em 2011, a gente entrou na Bolsa, que há 7 anos, 9 anos agora. E quando eu falava que era a melhor empresa para se trabalhar, que a empresa tinha propósito e tal, ninguém dava bola, mas não era porque eu ser mulher. Lógico, eu sendo mulher, eles achavam que eu estava com um pouco de mimimi, né? Mas eu fiquei firme, eu vou continuar falando isso, porque isso é o que vai valer futuramente. Hoje, minha gente, não tem um presidente de empresa que não chega na Bolsa e não luta para estar em primeiro lugar para se trabalhar, porque isso hoje dá dinheiro, é menos de 8 anos para cá. Mas eu insistia, então, assim, eu tenho uma coisa comigo, Kátia, eu não desisto fácil e não tenho dó de mim e não fico culpando as pessoas. E também esse povo de bolsa é muito ruim, é onde se viu, eles nem me deram bola. Não, me deram bola, mas amanhã, daqui a uns anos, eu vou ter que mostrar para eles e falar, olha, aquele dia eu estava certa, certo? E eu continuei nisso e hoje a empresa está valendo o que está valendo. Então, assim, e não existe ranço e nem raiva. Existe entendimento do outro, empatia, é você entender o outro no mundo do outro. E é isso que vai exigir muito das pessoas, empatia. No caso do Magazine Luiza, vocês têm muita preocupação com os funcionários e criar esse ambiente favorável que você falou. Conta para a gente um pouquinho daquele projeto que vocês desenvolveram sobre a violência doméstica, do Meter a Colher. Então, pessoal, eu sou do Grupo Mulheres do Brasil, que hoje tem quase 50 mil mulheres esparramadas para o mundo todo, em mais de 80 cidades. E no Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem várias causas, várias, se vocês pensar.
saúde, empreendedorismo, educação, violência para a mulher, igualdade racial, 80 em 8, tudo que vocês pensar, cultura, ciências. E a gente tinha, pela Raquel Preto, que foi uma mulher do Brasil muito forte, ela é mulher do Brasil ainda, mas hoje ela está na OAB, é uma das poucas mulheres diretoras da OAB de São Paulo. Ela era sempre muito defensora dessa causa. E eu, por causa dela, eu sabia que a cada 2... Aí ela foi montar o comitê de violência para a mulher, eu sabia que a cada 2 horas uma mulher é morta. Eu lembro que eu participava de eventos. Vamos lá, Luísa. Aí eu participava, eu entrava, sabia. E no Magazine Luiza, a gente tem uma TV Luiza ao vivo toda quinta-feira. E sempre que eu tenho uma causa, eu vou e dou muito ibope, assim, para os 40 mil pessoas que assistem. Até mais, porque os terceirizados também assistem. E eu nunca tinha levado a violência. Eu levo sempre as coisas mais importantes para lá. De vez em quando eu levo. Eu nunca tinha levado a violência para a mulher. Porque por mais que você entre na cabeça, você acha que ela está muito longe de você. Longe de você. E aí até que uma gerente nossa de 37 anos, 17 anos de carreira, num shopping muito bonito de Campinas, foi nota canivetada pelo companheiro, com o filho no quarto. Ele não viu a morte, mas pegou ela e levou ela embora, levou ele para a mãe, depois ele se matou. Naquele dia eu fiquei muito mal, Kátia, porque eu falei, puxa, mas mal, gente, não é no sentido, eu tenho autoestima boa de ficar me condenando. Por que você não fez antes? E aí me motiva a fazer rápido. Puta, você já sabia, Luiz Helena. Aí na hora eu peguei o canal nosso, gravei uma fita, gravei um filme, expliquei, olha, eu deveria ter feito e eu vou lançar uma linha da mulher e montei um comitê junto com Mulheres do Brasil, junto com promotoras, com tudo mais, com 3 objetivos: de furar a nuvem, de fazer as pessoas, as empresas, a montarem essa linha, porque é super barata, e o companheiro, só de saber. E a terceira é políticas públicas, que é o que resolve. Por isso que a gente precisa ter muitas mulheres no Grupo Mulheres do Brasil, porque quanto mais você consegue políticas públicas. Aí a gente começa a ver, quando eu fui para Londres, que você estava lá ajudando a organizar, me chamaram na BBC de Londres, e um dos motivos é que tinha morrido Londrina também assassinada. E daí você percebe que é uma coisa no mundo inteiro. E aí, minha gente, o que a gente precisa, a princípio, Kátia, é vencer as crenças que nos limitam. Porque no começo, quando eu fui falar com as primeiras pessoas, você falava, nossa, mas também ela é brava, né? Será que ela fez... Então, assim, você foi criada que ela fez alguma coisa. Não importa o que ela fez. O direito à vida está em qualquer constituição do mundo. E na nossa brasileira é muito clara. Ele tira os filhos, ele não paga o que ele quiser, ele não faz onde quiser, mas ele não pode tirar a vida das pessoas pelo simples fato dela ter errado. E ela levar essa culpa como ela levou a vida inteira, por isso que ela não denunciava. Então, nós hoje furamos a nuvem, junto com outras instituições, inclusive a da Maria da Penha, a quem eu tiro continência, porque tem países que não têm uma lei tão boa quanto a da Maria da Penha. Então, assim, a Patrícia Galvão, a gente tem muitos institutos que juntos, pessoas promotoras que realmente trabalham isso, porque é um perde-perde, Kátia. Eu nunca vi um perde-perde tão violento na minha vida. A família, o filho fica perdido, imagina o pai que matou a mãe, ele tem 8, 9 anos. A mãe dela pega uma criança e vai ver de volta, como foi o nosso caso, ainda fica com uma culpa, por que eu não percebi, deixei minha filha morrer. Ele ou se mata ou vai para a cadeia e recebe ódio de todo mundo. A família dele fica perdida e marcada. Então, assim, é um perde-perde tão grande que nós temos obrigação. Aí o Magazine Luiza entrou para valer, então primeiro foi a linha, depois foi meter a colher, onde a gente, outra crença, a gente precisa trabalhar o que nos limita. Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. O Magazine Luiza comprou 30 mil colheres, botou 1,80, vendeu a 1,80, entregou toda a renda, não é o lucro, não, para a Patrícia Galvão, e a gente vendeu 30 mil colheres e escreveu assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine vai vai meter, entramos em todas as redes sociais, e foi um sucesso, em 3 horas vendeu, e uma empresa, quando fala que vai meter a colher, uma empresa
sucesso, que fatura mais de 20 bilhões no Brasil, mas não importa, uma empresa quando fala, ela passa, as pessoas falam, puxa, eu vou meter também. E denunciar, minha gente, não precisa dar um nome, também não quer dizer que a pessoa vai levar o companheiro para a prisão. A gente vai simplesmente orientá-la para não deixar ser morta. E agora, na pandemia, foi muito pior. Outra coisa que foi a violência contra a criança, muito pior. Então, assim, a gente entrou nisso, Mulheres do Brasil entrou para valer, Magazine Luiza entrou e muitas empresas, a Avon, Sodexo, a gente se uniu a todas elas que entraram, Natura, que entraram para valer, e a gente é a favor de unir as forças e não ficar separando força. A partir do momento que essa mulher entra no canal e que entra na nossa rede de acompanhamento, a gente tenta fortalecê-la e dar o apoio para evitar que ela largue a carreira profissional dela, porque é um lado que ajuda a fortalecer para sair desse ciclo de violência. Elas conversam com psicólogas, com pessoas preparadas para atender esses casos e que já sabem o que a pessoa precisa. Hoje o Magazine Luiza entende que há um contexto social, então não adianta eu te tirar do meio ali que tu tá sofrendo violência com teu marido e te deixar na rua. Então, no caso que eu atendi, a gente pagou segurança para advogado, 3 meses de aluguel, e a gente acompanhou ela para ter certeza que ela estava recuperada, conseguindo retomar a vida normal. Eu via alguém passando algum tipo de violência e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E quando veio o canal, eu comecei a entender que eu estava fazendo parte de uma rede e isso mexeu comigo. Falei, nossa, até me emociona, porque eu acho que demorou a chegar no trabalho. Acaba se tornando uma corrente, né? Hoje eu peguei pra mim mesmo a situação do meter a colher. Eu já meti a colher uma vez, deu certo. Vou meter a colher mais vezes, quantas vezes for preciso. A gente tem que botar um ponto final nisso sim. Chega. O Magazine Luiza e o Magalu são exemplos de presença física muito forte, lojas, com o virtual, com o online, né? Como é que você vê, Luiza, esse futuro? Porque hoje em dia é interessante, com essa pandemia, a gente ficou com essa questão do online muito presente, como você falou, as pessoas estão comprando muito mais online do que antes, mas também muita gente sente falta de ir na loja, de experimentar. Então, você que tem essa experiência tão grande, né, e uma pioneira nessa indústria, como que você vê o pós, a pandemia eventualmente vai passar, enfim, a gente vai voltar a tentar voltar como antes ou não? Não tem volta e agora é cada vez mais online? Eu acho que como antes ninguém fica, o novo normal, eu não gosto dessa palavra, eu acho que depois da vacina muita coisa vai ficar, as pessoas estão mais ser para ter do que ter para ser, eu acho que isso é uma coisa que ficou. Assim, o convívio com a família também, por um primeiro momento foi ruim, porque a mulher teve que fazer outras coisas depois. Agora, no Brasil, a gente tem uma realidade, Kátia, que é precisa ver. A gente tem um desnível social muito grande. Então, assim, é diferente. Então, no Brasil, a gente estava na mesma tempestade, mas 60% da população ou estava em barquinho muito frágil ou nadando sem colete. Essa foi a realidade. Então, assim, o desnível foi muito forte. E isso veio à tona e mexeu muito com as pessoas, que começou a ver que o desnível não é uma responsabilidade só dos governos, é sua também. Então, assim, no Brasil também, gente, nós ainda temos a maioria das pessoas que não tem ar-condicionado, que não tem aquilo principal para casa. Isso no Brasil, loja física ainda vai muitos anos, mas ela tem que estar totalmente interagida com o digital. Você tem que comprar na internet, receber na loja física, a loja física tem que ter comunicação digital, ela vai ser. O Magazine Luiza, eu estou falando pelo Brasil, eu não sei como vai ser em outros lugares, que eu acho que a loja física não vai acabar, mas ela tem outro formato. Nós já há 3 anos que estamos abrindo 150 lojas por ano, desculpa. Só que a gente transformou a loja num centro de distribuição. Então, você compra na internet, procura na loja sem frete, nossa equipe procura, Kátia, o que será que ela quer mais alguma coisa? Ela passa a ser interativa, isso há muito tempo. Nossos montadores já vão na sua casa com o 4º ano primário, num mobile.
nossos 2.000 montadores que entregam, carreteiros que entregam produto da loja física, entrega também da digital. Então, a gente foi muito condenado na Bolsa quando a gente não separou o e-commerce da loja física. Você tem uma base, nossas ações entrou valendo 4 bilhões de nossa empresa, ela chegou a valer, Kátia, menos de 400 milhões de reais. Se a gente separasse o e-commerce naquela época, só ele sozinho valia 3, mas a gente sempre acreditou na junção dos dois. E a gente não quis separar, a família era dona de 74%, nunca pressionou, porque qualquer pressão faz você agir, e a gente nunca, de repente, a Amazon começou a comprar loja física, a Alibaba também, e começaram a ver que a loja física também pode ser um complemento dela. E a nossa empresa hoje vale mais de 100 e tantos bilhões de reais. Então, assim, mas a gente não faz questão disso, viu, minha gente? A gente nem sabe muito bem. Mas o que eu quero contar é que a gente sempre acreditou que a loja física estaria junto. Agora, eu estou falando pelo Brasil. Eu comecei um programa internacional, tem que ver bem o que é no seu país. Então, nós temos 50 milhões de logista. Nós devemos agora ter uns 10, 12 milhões que entrou na internet. Ainda tem um caminho grande. Ela agilizou, mas tem um caminho grande. Antes da gente terminar, Luísa, eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que você é uma pessoa que sempre exala um otimismo, uma energia muito grande para quem conhece você e quem tem o prazer, a honra de trabalhar com você, de ajudar as mulheres do Brasil, que é a esperança. E eu queria te perguntar, o que você diria para aquelas pessoas que sempre falam, o Brasil não tem jeito? Está totalmente errado. Um dia vai cair do cavalo, porque o Brasil não teve guerra, o Brasil tem uma maravilha de beleza natural, se você investir no turismo, o Brasil tem água, o Brasil tem um povo muito adaptado a esse momento, o que precisa é a gente parar de falar isso, e eu estou, em todo lugar que eu estou indo, pequeno ou grande, eu não quero diagnóstico, entra, vamos ajudar. Vamos fazer, é o que o Grupo Mulheres do Brasil está fazendo. É fazer acontecer, sem pensar se eu sou esquerda ou direita, é pensar no Brasil. Eu sou super brasileira, gente. O Magazine Luiza canta o hino nacional há 22 anos. A minha filha foi quando o chefe de cozinha não é famoso. Ela foi para a Itália, depois ela voltou, resgatou, tem 5 livros de comida brasileira. Meus filhos viajaram o Brasil antes de ir para fora. E eu sou tão brasileira, Kátia, que eu tenho uma filha casada com português, que mora em Portugal, o neto, e tem essa que é chefe, que mudou para... Ela foi casada com um francês, mudou depois de 12 anos que ela teve restaurante, para fazer uma experiência, levar os ingredientes brasileiros para a França. E eu não posso ir, porque eu não tenho um passaporte estrangeiro, porque eu não tenho uma descendência, gente. Sou índia, então eu tenho que gostar do meu país mesmo. Mas eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Mas respeito muito o país. Então, para a gente terminar, aqui no canal Milhão de Vozes, a gente sempre pede para os nossos entrevistados falarem de uma organização que esteja gerando impacto positivo na vida das pessoas, que esteja fazendo a diferença. E o Grupo Mulheres do Brasil é justamente um exemplo disso. Então, a gente já falou sobre Mulheres do Brasil hoje, mas um pouquinho mais de detalhes, então, Luísa, eu sei que tem uma campanha agora do SUS bastante forte também, que o Mulheres do Brasil está liderando. Qual é o impacto, né, para as pessoas entenderem um pouquinho, que ainda não conhece o Mulheres do Brasil, o que a gente faz? A nossa presença também está internacional, inclusive. E como que as pessoas podem se envolver e ajudar e apoiar a causa? Obrigada, Kátia, você também é Mulheres do Brasil. A gente, há 7 anos atrás, a gente foi em Brasília, 40 mulheres, inclusive mulheres de Paraisópolis, que é da comunidade aqui, e a gente resolveu montar um grupo, que chama Grupo Mulheres do Brasil, que era o dia da exposição lá. E a gente era certo do que a gente não queria. A gente não queria ser partidária, a gente não queria ficar reclamando, a gente não queria ser contra os homens, mas a gente queria assumir o Brasil como nosso. E a gente optou por fazer acontecer no varejo, que é a minha linguagem, no atacado. Varejo, quando a gente ajuda todas as causas, mas elas trabalham tanto, todos os dias. E atacado, quando a gente entra com políticas públicas.
Então, a gente sabe o que a educação precisa e a gente vai entrar firme, e esse ano a gente vai entrar firme. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, é melhor do que o da Inglaterra. Por quê? Que a Inglaterra tem tanto orgulho? Porque o nosso, gente, já prevê na Constituição a desigualdade do país. Então, já está previsto. Não precisa mudar uma vírgula. O que precisa é ter políticas públicas para gestão. E nós vamos entrar e estamos trabalhando. Faz 4 anos que eu já falo do SUS. Imagina agora que o SUS salvou muita gente. O SUS é espetacular, mas ele não tem gestão. Então, Mulheres do Brasil é isso. Agora, com 100 mil mulheres, com 200 mil, nós estamos no nome de qualquer uma, no Facebook, Instagram, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela não assina a hashtag Grupo Mulheres do Brasil. A gente tem uma fiscalização 24 horas que na hora pede para ela tirar o nome do grupo. Agora, particular, ela faz o que quiser. E nós temos um respeito, as pessoas respeitam, porque esse grupo é abençoado, gente, vocês vão ver. E agora a gente está querendo, Kátia, lançar mulheres, Grupo Mulheres da Inglaterra, Grupo Mulheres, como fosse uma franquia da França, que o Grupo Mulheres do Brasil vai tomar, porque hoje fora do Brasil é só brasileiras ou algumas apaixonadas pelo Brasil, como tem francesas, portuguesas, mas a gente quer pegar esse know-how nosso, porque a gente sente que nós podemos ajudar muito mais as mulheres se a gente for unida no mundo inteiro, e não tem nenhum movimento tão global como o nosso, com tanta didática muito legal. E a gente quer lançar mulheres do Brasil, mulheres da França, mulheres da Inglaterra, mulheres da Alemanha, mulheres do Portugal, que é na língua do país, mas tipo, não é isso, mas tipo de uma franquia nossa. Então é isso, gente. Venha para o grupo mulheresbrasil.org.br, se inscreva e nos ajude a parar de reclamar, que é o que nós fazemos, e fazemos acontecer. A gente vai estar dividindo aqui todos os detalhes, o link para o Mulheres do Brasil. Quem quiser mais informação, fica à vontade de entrar no site. Por favor, siga a gente também nas mídias sociais, Grupo Mulheres do Brasil. E como a Luísa falou, são 80... nós estamos presentes em todos os estados, Luísa, e vários países também. Faltam 2 estados só que a gente vai entrar agora, e mais de 80 cidades no Brasil. Nossa. E mais de 20 países. Venha conosco. Venha ser feliz conosco aqui. Kátia, você fez muito bem, adorei você aí, está toda chiquezinha, está muito bem. Bola para frente, eu desejo muito sucesso nessa nova empreitada sua aí, e vai dar muito Luísa. certo. Luísa, você bom, você sabe o que eu penso de você, mas, de novo, eu queria muito agradecer a sua generosidade, porque eu sei que você está aí trabalhando como uma leoa, dia e noite pelo nosso país, pelo mundo também, porque Mulheres do Brasil tem impacto internacional, e encontrou esse tempo aqui hoje para conversar comigo. Então, é uma honra indescritível e é um sonho, como eu falei para você, entrevistar. Pena que não é pessoalmente, só isso que faz a diferença. Pessoalmente ainda, vamos abraçar, vamos dar valor nos beijinhos e tudo mais. Vamos. Beijo, fica com Deus, gente. Obrigada. Tchau. Muitíssimo obrigada, Luísa. Um beijo. Saúde. Obrigada por assistir. Espero que tenham gostado da entrevista. Não se esqueçam de assinar o canal aqui no YouTube e apertar o botão do sininho. Assim, vocês ficam sabendo do conteúdo novo bem bacana que vem por aí. Convido todos também a deixarem seus comentários e a seguirem o 1 Million Voices nas mídias sociais. Muito obrigada e até a próxima, quando estarei conversando com mais um convidado especial. Até lá!